Deus, é o nosso pastor, por mais esta oportunidade de estar falando da palavra, do amor, da graça e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de pedir à igreja que fique de pé e abram as suas Bíblias no livro de 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 24, no versículo 24. Diz assim: porém, o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Eu vou ler aqui a primeira parte novamente. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Podeis vos assentar. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, primeiramente para falar comigo e segundamente com a igreja. E eu estava em casa preparando essa mensagem e veio esse louvor, onde o levita diz, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, como o rei Davi disse, não oferecerei nada ao meu Senhor que não me custe nada. E é sobre isso que eu vim falar com você, sobre a nossa vida como sacrifício e louvor ao rei. Se hoje eu pudesse dar um título a essa pregação, seria essa: minha vida como sacrifício e louvor ao Rei Jesus, ao Rei dos Reis. E eu gostaria de falar um pouco sobre a descendência, sobre Davi, sobre como Davi tem um impacto muito grande sobre a minha vida, porque Davi era um homem surreal. Eu acho que depois de Jesus vai ser a primeira pessoa que eu quero conversar lá no céu. Primeiro eu quero conversar com Jesus, abraçar Jesus. Depois de Jesus eu quero conhecer Davi, um adorador por excelência, um rei que se despia das suas vaidades, dos seus títulos para ser adorador. E é sobre isso que eu vim falar com você. Você fala: irmã, mas estamos no tempo da graça, você veio falar sobre sacrifício, Estamos na época da graça, não estamos mais na época do sacrifício. Sim, você tem toda a razão, estamos na época da graça, estamos no tempo da graça. E é justamente sobre esta graça que eu quero falar para você e quero te apresentar um sacrifício, você como um sacrifício vivo ao Senhor, porque a graça, ela é dada para a salvação, Eu não posso fazer nada para salvar a minha alma, nada que eu possa fazer, dizer ou sentir ou pensar pode, porque a graça, a salvação é pela graça, nós não merecemos, é essa graça, favor imerecido que nos trouxe a salvação. E é essa graça salvítica, a graça ela é para a nossa salvação, mas também nós temos os sacrifícios que nós temos que fazer em serviço e louvor ao Rei. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Mas irmã, mas estamos no tempo da graça, eu não preciso sacrificar. Será que nós não precisamos sacrificar hoje, porque estamos no tempo da graça? Nós não precisamos sacrificar animais, não precisamos sacrificar mais para ter direito à salvação, para ter direito ao perdão, porque a graça foi nos dada, a oportunidade de chegar a Deus, de orar, de pedir perdão, de entrar no seu santuário. Nós temos o Espírito Santo como herança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes o Espírito Santo era uma dádiva que era dado somente a algumas pessoas, e hoje o Espírito Santo é uma dádiva dada, uma graça dada a todos nós. E essa graça, a graça salvífica, a graça que nos trouxe salvação, somente pela graça que fomos salvos, nós não somos merecedores de nada. E essa mesma graça é que te transformou, que te trouxe hoje aqui e transformou um homem vil, um homem pecador, um homem sem valor lá fora e trouxe para a casa dele. E Deus assim o transformou num obreiro, num homem de valor, numa mulher de valor. É pela graça que nós conquistamos isso, porque não somos merecedores de nada. E sabe o que me encanta? É que parece que Davi, mesmo não
vivendo essa graça, ele sabia exatamente o que ele estava falando. E no capítulo 24, né, de 2 Samuel, nós vemos aqui a história, né, nós temos aqui a história de que Davi, se a gente voltar um pouco nos capítulos anteriores, a gente vê que Davi, ele luta e tem diversas conquistas, né? Deus dá a Davi várias vitórias, e ali, chegando no capítulo 24, Davi resolve fazer um censo, contar ao povo. Ele queria saber quantos homens de guerra ele tinha, quantos homens capazes de ir à guerra ele tinha, porque o exército de Davi era um exército poderoso na terra, eram homens valentes, valorosos, né? Então era conhecido de toda a terra, todo mundo sabia quem era Davi, todo mundo sabia quem eram os valentes de Davi. E Davi deixou a vaidade entrar no coração dele e resolveu fazer um censo. Porém, isso era proibido, porque lá mais atrás, Moisés, ele diz quando teria que ser feito o censo e como teria que fazer. Porém, Davi queria saber quantos homens ele tinha para poder ir à guerra. Se ele fosse guerrear contra alguém, ele queria saber como estava o exército dele. E Deus não gostou. Por quê? Porque Deus era o chefe da batalha. Não eram os homens que venciam a guerra. Era o Deus que estava diante daquele exército que vencia as guerras. Não era na força do homem, não era na força do exército. Deus usava o exército para assim garantir a vitória. E ali Joabe chega para o rei e fala: mas rei, para que você quer saber? Não é lícito, não faz isso. E ele fala: eu quero saber, vai lá, faz o censo, quero saber quantos homens de guerra eu tenho. E durante 9 meses e alguns dias esse censo é feito, é contado os homens e vem, né, o relatório para o rei. Davi, nós temos tantos homens na tribo tal, tantos homens na tribo tal, um total de X de homens preparados para a guerra. E Davi cai em si, ele percebe que ele fez algo que desagradou a Deus. E Deus, né, fala para Davi: Davi, você pecou contra mim, você deixou a vaidade falar mais alto. Sou eu que tomo conta desse exército, sou eu que sou o general desse exército, sou eu que dou a vitória nas guerras. E ali Deus dá 3 opções para Davi, né? Ou 7 anos de fome, ou 3 meses, vitória dos inimigos, ou então 3 dias, né, nas mãos do Deus vivo, 3 dias de peste. E Davi fala: não caia nós sobre os homens, nas mãos dos homens, caia nós nas mãos do Deus vivo, porque é muito misericordioso, há muita misericórdia sobre Deus. E ali Deus dá 3 opções para Davi de castigo. E sobre isso, me trouxe à memória, eu falei: Deus é tão misericordioso que ele simplesmente não estabelece um castigo para o povo. Ele ainda dá a oportunidade para Davi escolher. E assim Deus faz conosco. Sabe, nós estamos aqui diante de um povo, você está aqui, foi convidado ou você veio por conta própria. Você teve escolha de vir ou de não vir. Você que é obreiro, quando o pastor te chamou, você teve escolha de aceitar ou não aceitar, de dizer não ou dizer sim. E eu estava meditando outro dia sobre esta palavra, Deus me trouxe à memória Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Pode colocar na tela, por favor? Que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram a vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estiveram além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz: se parecer mal, escolha hoje quem vocês querem servir. Parece mal a você estar aqui hoje? Parece mal aos seus olhos servir ao Senhor, não ser obreiro, não ajudar o corpo diaconal desta igreja ou de qualquer outro lugar? Você tem escolha. Deus é misericordioso. Escolha hoje a quem servir. Escolha hoje estar ou não. Escolha hoje. Mas se você escolher estar, faça como Josué.
seguiremos ao Senhor. Se você escolher estar aqui, Josué disse, em sinceridade do teu coração. Hoje Deus coloca uma escolha diante de você. Se parece bem servir ou se parece mal, Deus te dá liberdade. Ninguém é obrigado a nada. Você é livre para escolher. Deus, ele não impõe nada a ninguém. E eu acho isso muito incrível, porque até na hora do castigo ele falou para Davi, escolha. Davi escolheu a terceira opção, veio a praga sobre o povo. E ali o texto vem dizendo que morreram N homens. E ali Deus se arrependeu, viu que tinha... Deus olhou e falou, não, cessa, falou para o anjo, cessa, acabou. E ali Davi se desespera e fala, meu Deus, eu que pequei, que venha sobre mim a responsabilidade do pecado. Ele fez ao contrário de Adão, porque quando Deus pergunta para Adão, o que Adão fala? A mulher que tu me deu, me induziu. Davi não. Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que arcava com as suas responsabilidades. E essa foi a grande diferença entre Davi e Saul. Porque quando Saul pecava, ele inventava 1000 desculpas. Quando ele guerreou, Samuel demorou para chegar para o sacrifício. Quando ele chegou, Samuel, rei, Saul, o que você fez? O que ele respondeu? O senhor estava demorando? Eu me apressei, o povo estava indo embora, estava ficando sozinho, eu fiquei com medo. Você demorou e eu simplesmente adiantei o trabalho. Davi não. Davi era humilde. Davi, ele sabia que ele era um miserável pecador. E quando Natan chegou até a ele, falando, rei, você pecou, ele se humilha e fala, pequei eu contra o Senhor. Quando ele viu que tinha errado em fazer o censo, que não tinha agradado a Deus, ele falava, meu Deus, o que eu fiz? Que venha sobre mim o castigo, que venha sobre mim a responsabilidade dos meus atos, responsabilidade pelas escolhas, responsabilidade pelaquilo que nós escolhemos fazer. Você é livre para escolher o que você quer ou não fazer, porém, seja responsável pelaquilo que você escolher. Eu não estou indo na igreja porque o pastor não veio me visitar. 1 ano e meio de pandemia, ele nunca me ligou, né? A esposa do pastor não veio me visitar. 1 ano e meio e a pastora nunca me mandou mensagem. Saí do corpo diaconal porque briguei com o líder. Na escola dominical, meu professor não ensina muito bem. Você não quer estar aqui ou em qualquer outro lugar, arque com as suas responsabilidades, com as suas escolhas. Você é livre para escolher e entender o que você quer fazer ou não. Glórias a Deus. Irmãos, nossa vida como sacrifício ao Senhor. Hoje nós não precisamos mais oferecer animais como sacrifício para o perdão, para a salvação. Mas o sacrifício, hoje eu estou aqui, eu estou fazendo um sacrifício. A Andréia está ali, algo está custando a ela. O Antônio está aqui, algo está custando a ele. Os pastores estão aqui, não só hoje, mas como toda a vida. Algo tem custado a eles. O preço da renúncia é alto. Olha, eu falei uma vez com a Graciana, eu estava conversando com ela, e eu falei assim, olha, eu quero falar uma coisa com a minha amiga, não com a minha líder, né? Fecha os ouvidos como líder, é uma confissão de amiga. Eu falei, Gra, eu ando tão cansada que nos últimos meses não teve um domingo que eu estivesse de serviço, que eu não pensasse em mandar mensagem para ela ou para a Nádia dizendo que eu não viria. E sabe o que eu faço, irmãos? Eu respiro fundo, vou ao espelho e digo, o meu serviço como sacrifício e louvor ao Rei. Quando ela me manda mensagem e pergunta, você está de serviço hoje, você pode ficar? O que eu respondo, Gra? Meu serviço como louvor ao Rei. Essa é a resposta que eu dou para ela. No penúltimo culto jovem, irmão, eu passei por uma experiência fantástica aqui. Tinha um culto jovem e eu estava extremamente cansada. Um cansaço sobrenatural sobre a minha vida. E eu falei, você acha que eu não vou no culto jovem não? Aí eu, meu Deus, eu já fui líder. E eu sei a importância do apoio da igreja nos cultos, porque às vezes a gente faz culto aqui, está só o departamento. Um ou outro irmão que vem apoiar. Isso nós somos jovens, né? Eu falo porque eu fui líder dos jovens, mas eu sei que os varões, as irmãs, as crianças também passam por isso. Eu falei, não, eu vou lá apoiar o Luiz e a Andréia. E meu filho faz parte do departamento, e ele tem que entender que eu estou do lado dele, né?
eu cheguei, veio a Andréia, irmã, você pode ficar na portaria hoje pra gente? Aí eu abri um sorriso. Claro, irmã, vou ficar assim, com certeza, é um prazer ajudar. Mas só Deus sabe como estava o meu corpo físico. Mas é como Jesus fala, né? O corpo, né? O espírito está pronto. O corpo, ele não está. A tendência do corpo é dizer não, é inclinação ao pecado, ao cansaço, né? Mas o espírito está sempre pronto. O meu espírito está sempre pronto para dizer sim ao meu Senhor. Irmãos, e a igreja encheu, o culto foi maravilhoso, e eu ali, as igrejas, a glória de Deus desceu nesse lugar como há muito tempo eu não vinha naquele culto. E foi uma bênção. E eu saí daqui, irmãos, pulando igual pipoca. O cansaço físico simplesmente desapareceu. E eu fui renovada de uma maneira que vocês não consigo explicar fisicamente para vocês. E eu até conversei com a pastora, eu falei, pastora, foi o Espírito Santo que me trouxe a esse culto, porque primeiro eu pensei em não vir. Aí eu falei, não, eu vou porque é importante, meu filho faz parte do departamento, eu já fui líder, e eu sei a luta que é para fazer um simples culto, irmãos. É uma luta espiritual. Eu vou sim, e vim disposta a ficar o culto inteiro sentada. Aí vem a irmã, usada pelo Espírito Santo, para provar o meu sacrifício, a minha adoração, porque ela foi usada por Deus, né, naquele momento. E eu, né, com um sorriso, claro, amada, sim, com certeza. Foi maravilhoso, irmão. E eu tenho certeza que Deus recebeu o meu louvor, o meu sacrifício, não só o meu, mas todo o departamento e todas as igrejas que aqui vieram, porque foi simplesmente magnífico aquele culto. A sua vida, o seu serviço como louvor ao Rei. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Ninguém é o Deus das escolhas, né? Como eu falei para vocês, Davi, as 3 vezes que Davi impactou a minha vida através das suas atitudes. E a primeira vez, a primeira passagem em que Davi me impactou, irmãos, 1 Samuel, a partir do verso 17, conta a história de que Jessé manda Davi levar comida aos seus irmãos e aos chefes militares. E Davi vai levar a comida. Quando chega lá, ele escuta Golias ofendendo ao exército de Deus, ofendendo a Deus. E as pessoas chegam até Davi e falam, olha Davi, isso aí é Golias. Golias, ele é um homem gigante, ele é um homem com muita força, e ele está falando isso. E quem derrotar vai ter isso, a sua família vai ser livre de impostos, vai casar com a filha do rei, vai acontecer isso, aquilo, outro. Davi só escutando Golias. Davi, tá, tudo bem, vai acontecer o quê? Vai ganhar isso, vai ganhar aquilo outro? Tá. Mas uma coisa eu pergunto, quem é esse incircunciso para ofender o exército do Deus vivo? Davi era cuidadoso com a honra de Deus, com que as pessoas falavam sobre Deus, com que as pessoas se referiam ao Deus. Ele, quem é esse incircunciso para falar e afrontar o Deus vivo? E Davi vai e começa a falar, e chega aos ouvidos do irmão de Davi. E o irmão de Davi diz, o que você está fazendo, Davi? Você está falando o que aí? E ele, quem é esse incircunciso para falar do meu Deus, do Senhor dos Exércitos? Eu vou contra ele. E Davi, o irmão de Davi acusa ele, você é um presunçoso. Quem você pensa que é para estar falando desse jeito? Estamos falando de um homem, de um exército numeroso, de um homem mau que matou milhares de pessoas. Só sei, irmãos, que essa conversa chega até Saul, e Saul manda buscar a Davi. Davi, o que está acontecendo, meu filho? Ele fala, rei, não fica triste não com o que esse pessoal, com o que esse incircunciso está falando lá. Eu vou em nome do Senhor. E Saul fala, meu filho, mas você vai como? Você é um jovem, vou te dar aqui a minha coraça e a minha espada. Ele, rei, não preciso de nada disso, fica você com as tuas coisas. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não preciso de nada, porque quando eu estava sozinho no campo, cuidando das ovelhas dos meus
voltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, e puseram no seu lugar no meio da tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bolo de pedaço de carne, frascos de vinho, e então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se Deus descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, a Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho-me alegrado. E ainda mais do que isto me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas a quem falaste delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então, irmãos, o que aconteceu aqui nesse contexto? Davi vai para a batalha, ganha a batalha e ele volta com a presença de Deus, com a arca do Senhor. Ele recupera a arca. E ele estava sem os trajes de rei, né? Então ele é como se ele estivesse despido. E quando ele entra na cidade, ele está tão feliz por ter trago novamente a arca, a presença de Deus, que ele começa a dançar, né? Diante de todo mundo, diante de todo Israel. E Davi começa a dançar do jeito que ele estava, glorificando a Deus por tal batalha, por tal conquista. E Mical, que foi criada nos palácios como princesa, olha e o despreza em seu coração. E ainda diz: que bonito, hein? Um rei se comportando desse jeito, quase pelado na frente das criadas. E olha o que ele diz, eu marquei aqui. E olha o que Davi diz. Volta ao 21, por favor. Ele diz que a parte que ele fala, espera ela colocar aí. Mais um, 21, 22. Isso. E ainda mais do que isto, em mim envilecerei e me humilharei aos seus olhos. Davi, ele diz, depois você pode ler o texto com calma: eu sou rei sim, mas diante de Deus eu não sou ninguém. Eu sou rei para Israel, para as servas que estavam comigo. Na presença do Senhor eu sou adorador, antes de ser rei, porque ele me escolheu, ele me viu primeiro. Ele não quis ao seu pai pela soberba, não está escrito, né? Eu estou conjecturando, pela soberba, porque Saul era soberbo. E Davi diz: antes de ser rei eu sou servo. E ele diz: na presença do Senhor eu não tenho cargo eclesiástico, na presença do Senhor eu sou um desprezível, eu não sou ninguém. Ele se despiu das suas vestes reais, ele quebrou o protocolo, ele adorou em espírito e em verdade ao Senhor. E aquela mulher que o reprovou, maneou a sua cabeça. Manear a cabeça é fazer isso aqui, ó. Olhar. Olha que atitude de um rei. Ele fala: na presença do Senhor eu não sou rei, na presença do Senhor eu não sou ninguém, na presença do Senhor eu sou um adorador, porque eu sei da onde o Senhor me tirou, eu sei os pecados que eu cometi e que Ele me perdoou, eu sei o que eu fiz e eu sei o tamanho do perdão que eu recebi. Diante dele eu não sou rei, na presença dele eu sou só Davi, eu sou só aquele menino de 17 anos que sem pretensão nenhuma vai diante de um gigante e em nome do Senhor dos Exércitos derruba-o, em nome do Senhor
Davi, antes de ser rei, antes de servir ao Senhor como rei, ele sacrificava ao Senhor com a sua própria vida. Ele não sacrificava só os animais depois das batalhas, como fazia parte, né, de todo o ritual. Ele sacrificava a vida dele, ele sacrificava o status dele como rei para ser chamado de vadio pela sua própria esposa, porque ela não entendia o que estava acontecendo com Davi naquele momento. As pessoas do seu lado podem até não entender o que está acontecendo na sua vida, mas antes de qualquer status, antes de qualquer coisa, você tem que ser você mesmo na presença do Senhor. Tire as vestes, tire os status, né? Tire tudo aquilo que te impede. O Senhor, Ele te conhece, Ele te formou no ventre da sua mãe, é Ele que te conhece, não adianta você se esconder. Seja um adorador por excelência. Antes de você ser um pastor, um evangelista, um diácono, seja servo, seja adorador, seja verdadeiro. Josué disse: escolha hoje servir em espírito. Se parecer mal, ser verdadeiro. Se parecer mal, ser verdadeiro e servir ao Senhor. Escolham os outros deuses. Vocês são livres, mas se escolherem ficar, sirvam em verdade. Sirvam em verdade, adorem ao Senhor. Você é livre para escolher, mas eu e a minha casa não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não. Davi disse: eu sou rei, mas antes de ser rei, eu sou servo. Deus me deu, Deus me honrou para ser o homem diante desta nação. Mas antes disso, é eu e ele na intimidade. Antes disso, é eu e ele quebrando protocolos na presença dele. E por causa disso, aquela mulher não teve filhos até o dia da sua morte, porque simplesmente reprovou a atitude de Davi. Enquanto Deus se alegrava, enquanto Davi quebrava protocolos, enquanto Davi se despiu, assim como Isaías, né? Porque quando a Bíblia diz que Isaías andou 3 anos nu, não foi pelado literalmente não, irmãos. Ele tirou as vestes reais, e isso era uma ofensa muito grande. Ele tinha que andar, ele fazia parte da realeza, ele tinha que andar caracterizado como tal. Mas Isaías se desfez, tirou as suas roupas reais para falar de Deus, para falar do profeta. Isaías é o profeta messiânico, para falar de Cristo. Ele deixou os seus status, ele deixou a glória do palácio para servir e dar a sua vida como sacrifício e louvor ao rei. Uma vez eu estava assistindo uma pregação e o pastor falou assim: paz do Senhor para todos, todos felizes com Jesus? Todo mundo amém? E Jesus está feliz com vocês? Aí eu, boa pergunta, né? Todo mundo feliz com Jesus? Glória a Deus! E Jesus está feliz com você? Vamos lá. Terceira e última vez, né? Terceira e última passagem que eu quero destacar com vocês. Quando Davi ofertou, irmãos. Davi era um homem sem pretensão. Crônicas, a partir do verso, 1 Crônicas, a partir do verso 29, antes, aqui vem nos dizendo que Davi, depois que ele venceu e trouxe a arca, Davi pensou consigo: eu moro em palácios de cedros, lindo palácio, e a arca do Senhor habita em tendas, em cortina? Não. Se eu, que sou desprezível, pecador, não merecedor desse amor, moro num palácio e a arca de Deus em tendas, vou fazer uma casa para a presença de Deus, vou construir um templo. E Davi passa ali a pensar na construção do templo. E em 2 Crônicas 29, Davi começa a ofertar ao Senhor. E no início do capítulo 29, diz que ele foi o primeiro a ofertar, o rei. Depois vieram os príncipes. E a partir do versículo 9, diz que o povo, vendo o rei e os príncipes ofertando, começaram a ofertar voluntariamente. E ali, irmãos, é tanta oferta, é tanta glória, que chega a partir do verso 14, diz assim, Davi diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que tivéssemos poder tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo
e da tua mão te damos, porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor meu Deus, toda esta abundância que preparamos para ti edificar uma casa e ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E eu acho tão incrível que ele foi o primeiro a ofertar. Depois os príncipes e o povo vendo Davi ofertar e os príncipes ofertar, começaram a trazer ofertas para a casa do Senhor. E foi tanta coisa que emocionou o rei. E ele olha aquilo ali e fala: como pode? Eu e esse povo não somos ninguém, porque tudo é teu. A saúde que eu tenho vem de ti, né? O ouro, a prata que eu tenho vem de ti. Quem sou eu para te ofertar alguma coisa? E eu acho isso tão incrível, irmãos. E hoje, quando eu vejo as pessoas falando nas redes sociais de oferta e de dízimo, me dói o coração, porque se nós formos olharmos à luz da Bíblia, quem somos nós para ofertar ao Senhor? É como dizem o Senhor: Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu dinheiro, mas Deus quer a tua fidelidade. Quem é você diante do dinheiro? Quem é você diante da felicidade? Ah, irmão, mas eu não oferto porque não sobra. É justamente isso. Não é quando sobra, é quando não tem. Eliseu, né? Me corrijam. Chega para a viúva e fala: o que você tem? E ela fala: só uma farinha e um azeite. Vai lá e faz um bolo para mim. Eu falei: você não ouviu não? Porque eu só tenho isso para mim e para os meus filhos? Você ouviu bem? Você está mandando eu fazer um bolo para você? É isso? E aquela mulher obedece a tudo que ela tinha. A oferta da viúva. Jesus olhando aquilo ali, aquela mulher dá o único centavo, as únicas moedinhas que ela tem. E Jesus olha para os discípulos e fala: essa daí é a que mais me deu. Mas como, Senhor? Tanta gente aí te ofertando rios e rios de dinheiro e você 3 moedinhas? Ele fala: porque era tudo que ela tinha. Sabe? Tudo que você tem. O que você tem para ofertar ao Senhor? É o teu tempo? É o teu cansaço? É o teu descanso? O que você tem hoje para ofertar? Davi disse: não dou nada ao meu Senhor que não me custe nada. Nada. Olha, um homem segundo o coração de Deus. E Araúna, o incrível é que quando Davi chega diante de Araúna e ele fala: rei, o que você quer? E ele fala: eu quero a tua eira para sacrificar ao Senhor. É teu, Senhor. Toma aqui, toma aqui a eira, toma aqui, também tá aqui os bois, tá aqui a lenha, tá aqui o trigo. É tudo teu, pode sacrificar ele. Não, quero nada dado. Não quero os bois, não quero a lenha, não quero a cevada, não quero a eira, não quero nada teu. Sou eu que vou sacrificar, faço questão de pagar por tudo, porque sou eu que vou sacrificar ao meu rei. Não faço nenhum holocausto, nenhum sacrifício que não me custe nada. O que você tem sacrificado ao Senhor? Você só tem vindo ao culto quando dá? Não recebi ainda, não é o quinto dia útil, não posso ir ao shopping, não posso jantar com a minha família, vou ao culto. E hoje não tem nada para fazer, me deu uma saudade da Andréia, tem nada para fazer, Netflix atrasei, né? Acabou a Netflix, acho que eu vou lá na igreja dar um abraço na Andréia, não tem nada para fazer. O que você tem sacrificado ao teu Senhor? Aleluia! Cansaço? Então vamos conversar de cansaço. Trabalho 10 horas todos os dias, saio de casa às 7h30 da manhã, chego em casa às 7 da noite, de segunda a sexta. Para honra e glória do Senhor, dia de sábado fico até 1h no dentista. De sábado até 8 da noite estou arrumando casa e lavando roupa. Domingo de manhã estou no EBD. Domingo de noite estou aqui adorando e servindo ao Senhor. Vamos falar de tempo? Vamos falar? Vamos falar de dinheiro? Meu marido está 1 ano desempregado. Há 1 ano. Pergunta quantas vezes eu deixei de dar o dízimo? Nenhuma. Primeira coisa. Inclusive até optei pelo mesmo banco da igreja. O banco da minha empresa é outro, fiz portabilidade. Agora tem o Pix, mas antes não tinha. O dinheiro cai na hora do almoço, faço a transferência. Para não correr o risco. Sabe por quê? Eu sei da onde Deus me tirou. E aonde eu estou hoje. Não por status. Para honra e glória do Senhor, eu tenho a unção de diaconisa sobre a minha vida. Mas antes disso eu sou serva. Antes disso eu fui salva. Antes disso Deus curou a minha mãe. Antes disso Deus salvou a minha parentela. Antes disso Deus me honrou. Antes disso
eu me lembro que uma minha vizinha engravidou aos 13 anos, eu tinha 13 também. E aí uma pessoa chegou pra minha mãe e falou assim, a filha da vizinha tá grávida, tem 13 anos. Daqui a pouco essa daí, ó, apontou pra mim. E eu guardei isso no meu coração e falei, eu não. Você não vai me ver grávida, nem adolescente e muito menos solteira. Quando você me ver grávida, eu vou estar dentro de um casamento. Guardei isso dentro de mim. E hoje, essa pessoa é uma das que mais me abraçam e diz que eu sou a filha que ela gostaria de ter. O Senhor fez isso. O Senhor. O que você tem feito como agradecimento, um sacrifício? Ele realmente, hoje, o sacrifício para salvação não existe mais. O Senhor fez isso na cruz do Calvário, mas o serviço do Senhor, ele merece o sacrifício, seja do cansaço, seja do sono, seja do frio. O que você tem dado ao teu Senhor que tem te custado? Seu tempo, o seu dinheiro? E assim como o pastor, estão todos felizes com Jesus? Mas Jesus está feliz com você? Dê hoje o seu melhor. Escolha hoje servir em espírito e em verdade, independente de quem cante, de quem pregue, de quem vá na sua casa, independente de quem te ajuda. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus que ajudou Davi a vencer aquele gigante, é Ele que comanda a sua vida. Sirva hoje em amor e em verdade a sua vida como louvor e sacrifício ao Rei. Irmãos, é uma oportunidade linda poder falar do amor de Deus, poder servir ao Senhor, seja na portaria, seja lavando o banheiro, seja em qual for. O que você tem feito hoje ao teu Senhor que tem te custado? É essa a pergunta, é a reflexão que eu deixo para você nesta noite. E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.